paz do Senhor a todos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, mais uma vez aqui para estudarmos a lição 10 da nossa Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2025, cujo tema dessa lição é: o pecado corrompeu a natureza humana. Então, acompanhando aí na sua lição, juntamente conosco, nós temos o textuário da lição que se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz bem assim a palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade prática da nossa lição, ela nos traz o seguinte texto: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Então, vamos fazer a leitura em classe, que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 1, versículo 6, versículo 7, e Romanos capítulo 5, versículo 12 a 14, que diz assim a palavra do Senhor: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos 5, versículo 12 ao 14, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Então, aqui nós temos três objetivos para meditarmos neste assunto, e um dos objetivos é a explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O segundo objetivo que a lição nos apresenta é mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E o terceiro objetivo é pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então, o pecado corrompeu a natureza humana. Então, olha só que interessante. Quando nós olhamos para esta passagem, quando nós olhamos para este assunto, nós vemos a introdução aqui nos trazer o seguinte texto: o ser humano criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Então nós temos aqui, as escrituras, elas afirmam que o pecado é a transgressão da lei, como diz em João, 1 João capítulo 3, versículo 4. Então, a doutrina do pecado é chamada na teologia de amartiologia, e do grego, amártia, que quer dizer pecado, e logos é a palavra estudo, tratado. Então, quando se afirma que o pecado corrompeu a natureza humana, nós estamos dizendo
que a Bíblia fala de maneira clara e direta que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como fala em Romanos capítulo 3 e 23. Então, na teologia, isso se chama de depravação total, que começou com a queda no Éden, como nós lemos já na leitura em classe, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 6 até o 19. Conhecida ainda como o pecado original, mas ele já existia no universo antes da criação de Adão. Então, vamos ver algo aqui. O primeiro tópico da lição fala sobre a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Então, quando falamos da doutrina bíblica, nós vamos ver aqui o autor do pecado. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore, da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. O maioral dos demônios era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Então, com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião e uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Então, quando falamos aqui, Gênesis, ele é o livro das origens de todas as coisas, né? Dos céus, da terra, do homem e do pecado. Do sacrifício, da promessa de redenção, do casamento, origem da família, do homicídio, das nações, das línguas e da nação de Israel. Então, é de suma importância saber como todas essas coisas vieram à existência e o pecado é uma delas, pois isso nos ajuda a compreender toda a existência da maldade no mundo e também das pessoas. Então, o pecado, ele é descrito de diversas maneiras e existe dezenas de termos hebraicos e grego na Bíblia para descrever a sua origem, suas causas, às vezes a sua natureza e até mesmo suas consequências. Então, os termos mais comuns, né, na Bíblia para o pecado são o hebraico, ratá, né? E o seu equivalente grego na Septuaginta e no Novo Testamento, que quer dizer amartia, né? Então, o verbo ratá significa literalmente erar o alvo, que temos ali em Juízes capítulo 20, versículo 16, e Provérbios capítulo 19, versículo 2, cuja raiz aparece 595 vezes no Antigo Testamento. Então, essa palavra é usada também no campo secular, na quebra de uma lei civil, como nós encontramos ali em Gênesis 41 e 9, né, e Eclesiastes 10 e 4. Mas o seu uso comum, né, diz respeito ao pecado contra Deus, né? Como nós vemos em Salmo 103, versículo 10 e Daniel 9, 16. Então, o ser humano, ele era o alvo e desvia-se do objetivo da vida estabelecida pelo Criador por causa de uma disposição inata que há em todas as criaturas humanas. Nas traduções dos termos encontramos ali erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça. Então, todas essas coisas estão impregnadas nos seres humanos e são manifestos nos relacionamentos em todas as esferas da vida. O segundo ponto fala aqui, ó. E foram abertos os olhos de ambos. Vamos lá?
quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador, é a morte espiritual, pois morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. E nessa ocasião, ainda Noé de Deus anunciou a vinda do Redentor. E em seguida, pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Então foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Tá? Então, lá no capítulo 3, né, de Gênesis, nós vemos ali no Éden, né? Então, mostra como o pecado foi introduzido na humanidade por meio de Adão e Eva. Deus os criou perfeito e sem pecado. E ele falou, como diz ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, ele falou: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, foi perfeito. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o ser humano foi criado em santidade, a imagem de Deus. No entanto, se corrompeu pelo pecado, como fala Eclesiastes 7:29. Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas, né? Ainda diz em outra tradução, na tradução brasileira, mas eles se meteram em muitos extravios. Já na revista Almeida, revista atualizada, diz, mas ele se meteu em muitas astúcias, né? De tal modo, né? De modo que somente em Cristo é possível a sua restauração em Deus. Então, a imagem e semelhança de Deus em Adão e Eva revela uma ressonância dos atributos relativos de Deus ali no primeiro casal. E dentre eles a liberdade de escolha, que na teologia se chama livre-arbítrio. Então, essa capacidade veio de Deus e ele fez o ser humano livre e por isso eles fizeram voluntariamente uma escolha errada ao comer o fruto proibido. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, aconteceu que a mulher deu ouvido à voz da serpente e desobedeceu a ordem divina. E ela comeu do fruto proibido. E o seu marido comeu com ela. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 3, versículo 6, ali a Bíblia fala: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha só, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, essa serpente é identificada mais adiante na Bíblia como Satanás, né? Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 fala: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então, a queda do Éden é resultado de uma escolha errada, voluntária, do primeiro casal. Então, a palavra morte ali significa separação. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido, a morte espiritual aconteceu de maneira imediata. Seus olhos foram abertos e perceberam que estavam nus e procuraram se esconder da presença de Deus, ao ouvirem a voz do Senhor soar no jardim. Então, antes, o homem e a mulher já, como diz Gênesis 2:25, já estavam nus e não se envergonhavam. Agora, depois que
Em Gênesis 3:7 fala: depois que os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram para si cintas, né? Então o pecado trouxe separação, houve uma ruptura na comunhão com Deus. O que aconteceu foi a morte espiritual. Deus fez túnicas de peles de animais para o casal cobrir a sua nudez, como fala em Gênesis 3:21. E o Senhor fez roupa. E o Senhor Deus fez roupa de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então, ali nós vemos que um animal foi sacrificado no lugar de Adão. Desde essa queda, eles perderam a comunhão com Deus e ficaram separados dele. Eles procuraram se esconder da presença divina quando Deus os chamou lá no jardim, né? Quando chamou Adão, né? Aonde tu estás? Como fala em Gênesis capítulo 3, versículo 8 até o 10. E o sacrifício ali salta à vista de qualquer leitor do Antigo Testamento. Esse ritual é tão antigo quanto a humanidade. O pecado é aquilo que separa o ser humano do Deus Criador. Por isso, o ritual é importante para buscar reconexão com o divino. Porque fala ali em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, né? Quando fala, o apóstolo Paulo explica, né? Então, quando o animal é sacrificado no altar, ele está morrendo no lugar do pecador. Então, todo o sistema sacrificial fundamenta-se na ideia de substituição. E isso implica expiação, redenção, perdão e sacrifício vicário à base de sangue. Como diz em Levítico capítulo 17, versículo 11, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Então, a Bíblia, ela revela a origem do pecado, mas a queda do Éden foi uma etapa do desastre. A serpente é o próprio Satanás, o autor do pecado que já havia sido expulso do céu antes mesmo da criação de Adão e Eva. Então, a Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios, como fala Mateus capítulo 12, 24 e Mateus capítulo 25 e 41. E no princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito, em sabedoria, em formosura, o qual era o selo da simetria, como diz Ezequiel 28, versículo 12 até o 15. E ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Esse texto nós encontramos muito claro lá em Isaías 14, 12 a 15. Então, com a sua queda, vieram com eles os anjos que aderiram à rebelião. Uma parte deles continua ainda em prisão, né? Então, como diz 2 Pedro 2 e 4 e Judas, versículo 6. Apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, essas passagens bíblicas podem explicar a sua origem, né? Então, vamos lá. Número 3 aqui, a consequência do pecado no Éden. E número 4, a extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade, corpo, alma e espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça. E não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicado. Está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Tá? Então, aqui nós vemos a queda do homem, a queda do Éden, né? Ele afetou toda a humanidade. No capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele denuncia
a corrupção geral dos gentios, desenhando um quadro sombrio da condição humana diante de Deus. E no capítulo seguinte é a vez de tratar do estado dos judeus, ali capítulo 2, versículo 1 e capítulo 3, versículo 19. E ambos, né, os povos judeus e gentios estavam no mesmo bojo, né, como fala Romanos 3 e 9. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, a conjunção grega, dio, por isso, em razão de que, ou portanto, né, na Almeida Revista Corrigida, então nós vemos em Romanos 2 e 1 mostra a ligação com o texto do capítulo anterior. A mensagem é dirigida aos judeus, ainda que de maneira velada no início do discurso, mas logo os judeus é identificado pelo fato de condenar os outros, como fala em Romanos 2, versículo 9 e 10. Então, os judeus aprovariam tudo que o apóstolo Paulo diz sobre o pecado dos gentios. Romanos 1, 18 a 32. Porém, o mesmo apóstolo está mostrando que os judeus são inexcusáveis também, pois acusam os outros, mas praticam as mesmas coisas. Então, Paulo, ele usa a expressão ó homem como prova da rigorosa imparcialidade do julgamento divino, num estilo conhecido como diatribe, né? É uma forma de severa crítica. Então, a intenção paulina ali é mostrar a extensão do pecado e não denunciar o fracasso dos judeus. Então, havia mesmo entre os pagãos muitos moralistas, entre eles Sêneca, né, que foi preceptor de Nero quando o referido imperador ainda era menino, né? Então ali nós temos a seção da Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 1 e o capítulo 3, versículo 19. Ali diz respeito a judeus e a gentios. E isso significa que tanto os devassos como os moralistas estão sob o pecado, né? Trazendo essa situação para a atualidade, entendemos que tanto os iníquos, identificados em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, como os pecadores, né, respeitáveis, religiosos e moralistas, identificados em Romanos 2, precisam nascer de novo, necessitam de um encontro com Jesus, como diz lá em João capítulo 3, versículo 3. Então, a Bíblia, ela revela a corrupção geral dos seres humanos e a extensão da pecaminosidade humana em toda a sua totalidade. Isaías capítulo 1, versículo 5 e 6 fala sobre isso aí. Corpo, alma e espírito. E não fica somente nisso. Envolve ainda também o intelecto, a vontade, a consciência, a razão e a liberdade. Então, todos se extraviaram. Não há quem faça o bem. Salmo 54, 1 diz. Por isso, não há no mundo quem não peque. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46 e Eclesiastes 7, 20. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Ela está desfigurada, mas não aniquilada. Nós lemos aqui na lição Gênesis capítulo 9, versículo 6 e Tiago 3 e 9. Então isso não inclui, isso inclui o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Josué capítulo 24 e 15, né? Onde Josué diz, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. João capítulo 7 e 17. Temos também 2 Pedro 3 e 5 e Apocalipse 22 e 17. Então, esse assunto está detalhado no capítulo 9 da declaração de fé aqui das igrejas evangélicas, né? Outra coisa, como a queda do Éden afetou toda a humanidade. Então, nós vemos a pecaminosidade humana é um fato inquestionável revelado na Bíblia
e confirmado pela experiência humana desde o limiar da história humana. Mas a Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos. No entanto, afirma que se trata de um fato incontestável e que essa tragédia humana veio pela desobediência de um só homem, o Adão, né? Como diz Romanos 5:12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, o apóstolo Paulo, ele explica que o primeiro homem, Adão, ele é terreno. Como diz 1 Coríntios 15, 45 a 47. E na comparação entre Adão e Jesus, Paulo conclui que, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, também a imagem do homem celestial. Né? Trataremos também da imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, 49. Então, é uma comparação similar de Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. Então, são duas informações teológicas de grande importância encontrada nesse perícope, né? De Romanos 5, 12 a 21. A primeira é que o pecado original veio de um só homem, e a segunda que a prova dessa verdade é o fato de a morte ter passado para todas as pessoas, como diz Romanos capítulo 5 e 12. Portanto, assim, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, essa é a declaração mais contundente, revelando que a transgressão de Adão passou para toda a humanidade. Já em Romanos capítulo 1, versículo 18 e 32, o apóstolo, ele apresenta a mais longa lista de pecados encontrados em todas as suas epístolas. Então, a outra lista também aparece em Romanos 3, versículo 9 até o 18, sendo que a maioria desses atos pecaminosos é citação do Antigo Testamento. Tá? A depravação dos gentios e a denúncia contra os judeus são a fotografia da humanidade corrupta, sem Deus, judeus e gentios no mesmo bojo. Né? Então, como fala Romanos 3 e 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todas as pessoas foram concebidas em pecado. Salmos 51 e 5, exceto o Senhor Jesus, como diz Hebreus capítulo 4 e 15 e Hebreus capítulo 7, versículo 28. Por quê? Porque foi concebido pelo Espírito Santo, né? Mateus 1 e 20 e Lucas 1 e 35. Então, a extensão do pecado, ela envolve todas as pessoas. A corrupção se deu na sua totalidade, em corpo, alma e espírito, como fala Romanos 2 e 9, e Romanos 8 e 10 e 2 Coríntios 7 e 1. Também atingiu ali todo o intelecto e a vontade, como fala em Isaías capítulo 1, versículo 3 e Jeremias capítulo 17 e 9. E também a consciência e a razão, né? Como diz 1 Timóteo 4 e 2 e Tito capítulo 1, versículo 15. Então, tudo isso diz respeito no tocante à extensão do pé à cabeça, né? Isaías capítulo 1, versículo 5 e 6 diz isso. Então, não se refere à intensidade. Então, o pecado é uma realidade na vida de todas as pessoas desde o ventre materno, né? Salmos 51, versículo 5 e Salmos 58, versículo 3. Ali diz, né? O ser humano, ele está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, como diz a lição. Ela está desfigurada. Gênesis 9, 6 e Tiago 3 e 9. Como já foi dito anteriormente, né? Isso inclui também o livre-arbítrio, pois é Deus quem concede a todos os pecadores a liberdade de
escolha. Então, Josué 24:15, João 7:17, 2 Pedro 3:5 e Apocalipse 22:17. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico diz o seguinte: a heresia que nega o advento do pecado. Então, aqui nós temos, primeiro ponto, o pelagianismo, né? O pelagianismo é a heresia mais antiga da história da igreja no tocante pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, de 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, 354 a 430. O conteúdo doutrinário aqui, a letra A. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. Então, a fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisso: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. A letra B aqui nos traz a resposta bíblica, que diz: o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posterioridade é a morte. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável, revelado nas Escrituras e confirmado na própria existência humana. Então, as religiões não cristãs geralmente negam a doutrina cristã do pecado original, como o islamismo, para os muçulmanos, haverá um dia de juízo, isso no fim dos tempos, quando as boas obras de cada pessoa serão postas numa balança contra as más ações. Então, se as boas ações superarem as más, essa pessoa irá para o paraíso. Caso contrário, irá para o inferno. E nesse sistema não há lugar para a doutrina do pecado original e nem da expiação, tá? Mas olha o que o pelagianismo ele ensina. O pelagianismo é a principal e a mais antiga heresia que nega a doutrina do pecado original. E esse ensino surgiu no seio da igreja no quarto século. Então, o nome vem de Pelágio. Quem foi esse? Um teólogo britânico, monge erudito, entre 360 e 420, que se transferiu para Roma em 409. Ele foi contemporâneo, como diz a lição, contemporâneo de Agostinho, Hipona, e a sua teologia destoa do pensamento cristão ensinado pelas igrejas no que diz respeito ao pecado e à salvação. Então, é contrária à doutrina bíblica que declara lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e se carecem da glória de Deus. E ainda a da salvação pela graça de Deus e não pelas obras humanas, como fala em Efésios 2:8 até 9 e Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Então, o ensino central de Pelágio nega que a queda do Éden tenha afetado a raça humana, argumentando que o pecado de Adão não foi transmitido a toda a humanidade.
e nem a morte física é resultado do pecado dele. Então, acrescenta ainda que cada alma é criada imediatamente por Deus no nascimento de cada pessoa. Portanto, ela não pode vir ao mundo maculada pelo pecado de Adão. Que esse pecado diz respeito somente ao próprio Adão e não pode ser imputado sobre o destino da sua posteridade. Então, constava ali no seu ensino que o ser humano estava destinado a morrer, mesmo que Adão não tivesse pecado. Olha só quanta distorção, né? Então, além desses pontos, rejeita ainda a graça de Deus, porque Adão foi apenas um mau exemplo para a humanidade. E, em contrapartida, Jesus foi simplesmente um bom exemplo. Então, a consequência desse ensino, então, é que cada um não depende da graça e pode ser salvo pelos seus próprios esforços. Olha que perigo. A doutrina pelagiana, ela enfatiza também a ideia do total livre-arbítrio. Então, segundo o pelagianismo, os seres humanos possuem a graça e a capacidade de optar livremente por Deus, por se tratar de uma criatura feita à imagem de Deus. As pessoas têm condições morais e espirituais para fazerem o bem e evitar o mal e salvarem-se com suas próprias forças. Então, a princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética. Por quê? Porque parecia um assunto ético e não teológico. Mas a controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, que ele era um jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. Então, a fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. Então, Agostinho foi o primeiro a constatar o perigo dessa doutrina pelagiana, porque ele via nisso uma doutrina de autorredenção, disfarçada e completamente contra o pensamento soteriológico cristão, que ensinava as pessoas a chegarem à salvação se baseando simplesmente na sua natureza criada e não decisão de sua livre vontade e não na dependência da graça de Deus. Temos também aqui no número 2, do tópico 2, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, por isso o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Então, além do pelagianismo, nós temos também o semipelagianismo. O semipelagianismo é um meio termo entre Agostinho de Hipona e Pelágio. Então, todos os pontos da teologia pelagiana se resumem nisso: a inexistência do pecado original e a defesa da capacidade humana para a sua própria salvação. A doutrina pelagiana, ela foi rejeitada pela igreja e formalmente condenada pelo Concílio de Éfeso em 431, mas o monge chamado João Cassiano, de 360 a 435, educado ali em Belém, em Israel, que viveu muitos anos como monge lá no Egito, e em 415 fixou ali residência em Marsella, no sul da França, onde ali ele fundou 2 mosteiros. Procurou um meio termo entre a posição extremada do pelagianismo e o pensamento de Agostinho de Hipona. Então, essa doutrina passou a ser conhecida como semipelagianismo. Inclui
as crenças de que o pecado original e o livre-arbítrio não se incluem entre si, não se excluem entre si, que a vontade divina e a humana cooperam e são fatores coeficientes, né, na regeneração, que a regeneração é a bênção divina sobre a vontade humana, o que a culpa vem não do pecado original, senão por um ato individual cometido voluntariamente. Então, esse pensamento não se sustenta biblicamente e os teólogos arminianos, wesleyanos, rechaçam ali terminantemente a ideia de mérito humano, né? Então, nós temos aí. Terceiro ponto, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então, temos aqui pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. E devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós nos dia a dia. E importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação. Porque Jesus morreu por elas também. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo, tá? Então, quando falamos aqui do perigo, né, nós temos o islamismo ainda, né? Entre várias diferenças teológicas entre o cristianismo e o islamismo, a Bíblia e o Alcorão, está também a amartiologia, né? Pois essa religião rejeita também a doutrina bíblica do pecado original, como fala lá no Alcorão 30 e 30. Então, afirma um documento oficial islâmico sobre o tema. Ali diz: o Islã adotou uma posição única perante o assunto, uma posição que não foi compartilhada por nenhuma religião do nosso conhecimento. Então, a sua doutrina não é totalmente original e há muita semelhança com o pelagianismo. Então, não existe na religião islâmica a ideia da corrupção total do gênero humano, de que, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, e de que não há um justo sequer, como fala Salmo 14, versículo 3, e Salmo 53, versículo 3, e Romanos 3:10. Então, o ensino dessa religião é que a humanidade não tem nada com o pecado de Adão, pois todo ser humano nasce bom. Quando peca, pede perdão e Alá, o nome da divindade deles, o perdoa. Então, ali diz, a ideia de pecado original ou de criminalidade hereditária não tem lugar dentro dos ensinamentos do Islã. Então, o homem nasce num estado natural de pureza. Isso o islamismo prega. Então, ali declara o documento mais adiante. Desse modo, não precisa de Jesus. Se não há pecado, logo não há necessidade de salvação. Então, nós temos aí, né, um grande perigo. Então, lendo aqui na lição, né, no ponto 2, o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parecem corretos. E por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Tá? Então tá aí mais uma lição sendo concluída. Né? Vamos para a conclusão? O que diz a conclusão? Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado o seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou em seu amor e misericórdia.
Efésios 2:5 diz: nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Então, estamos aqui, vamos para nosso questionário, revisando o conteúdo. A primeira questão nos diz o seguinte: quem é o autor do pecado? Resposta: a Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou a Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Segunda questão: qual a passagem bíblica mais contundente que mostra que herdamos a transgressão de Adão? Resposta: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Terceira questão: em que se resume o pelagianismo? Resposta: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Quarta questão: qual a evidência incontestável da transmissão do pecado de Adão para toda a humanidade? Resposta: a evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Romanos 5:12. Quinta e última questão: quais grupos religiosos representam hoje alguma das ideias do pelagianismo? Resposta: as religiões reencarnacionistas, ciência cristã e mormonismo. Então, aqui nós finalizamos a 10ª lição do primeiro trimestre de 2025. Que Deus abençoe você, professor, que Deus abençoe você, aluno, você que está aí nos acompanhando aqui nesse estudo, que Deus possa abençoar. Não esqueça de compartilhar este estudo, não esqueça de estar se inscrevendo em nossos canais. Amém? Pai querido, te agradecemos, Pai, por mais esta palavra, te louvamos, Pai, porque a tua palavra é lâmpada, Senhor, para as nossas vidas. Deus Santo, muito obrigado, Senhor, porque ainda temos a verdade, ainda conhecemos, Senhor, a palavra, para que nós não venhamos a ser enganados, Senhor, com as heresias que estão, Senhor, o mundo afora. Abençoa cada professor, abençoa cada aluno, a cada classe que estará estudando essa lição, Pai. Que estará, Senhor, examinando a Tua palavra, Senhor, e crescendo na graça e no conhecimento. Muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.